e nem assumiu o risco de produzi-lo, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos. Então, quando que nós estaremos diante de lesão corporal seguida de morte? Quando a intenção do agente era tão somente agredir a vítima e não causar-lhe morte. Quando a intenção do agressor era tão somente lesionar a vítima, mas jamais ocasionar a morte. Mas, por uma conduta culposa, né, ele acaba gerando essa morte, tá? Então, é lesão corporal seguida de morte. Imaginemos a seguinte situação. Imaginemos, né, dois jovens maior de idade, dois jovens já maiores e capazes, que estão em um bar fazendo determinada brincadeira. Hora que determinadas pessoas entram, eles jogam aquelas bolinhas de gude, né? Na minha época de infância eu chamava de bolita, né? Jogam aquelas bolinhas de gude com o intuito de ver as pessoas caírem e se machucarem. Mas é essa a intenção, ok? Só dá um tombo, só dá um susto ali nas pessoas, tá? E numa dessas, uma das vítimas cai, bate a cabeça na quina da mesa e vem a falecer. Típico exemplo de lesão corporal seguida de morte. Dolo na conduta antecedente de fazer a vítima cair ao chão e lesionar. Ok? Mas, então é dolo na conduta antecedente de lesionar e culpa na conduta consequente. Qual é a culpa? Não fosse jogar as bolinhas de gude, não haveria queda, ok? Não haveria queda, consequentemente não haveria a morte. Porém, não é razoável que a vítima responda por essa morte a título de dolo. Não, de modo algum. Não é razoável que o agressor responda por essa morte a título de dolo. Por quê? Porque ele não desejou essa morte, nem tampouco assumiu o risco de produzir essa morte, tá? Nem tampouco assumiu o risco de produzir essa morte. Então, nós estamos falando o quê? Da estrita lesão corporal seguida de morte. Agora eu vou dar um exemplo para vocês de quando o agente assume o risco de produzir o resultado. E se ele assume o risco de produzir o resultado morte, aí ele vai responder por este resultado morte a título quê? De dolo. A título de dolo eventual. Aí nós não teremos mais lesão corporal seguida de morte. Nós teremos o quê? Homicídio consumado, né? E homicídio doloso. Que tipo de dolo? Dolo eventual. Quer ver? Preste bem atenção. Vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que em determinada residência, onde há uma piscina, está sendo realizada uma festa, ok? Então, dois jovens falam assim, olha, aquele cara lá, quero me vingar dele, quero fazer dele tomar um caldo lá na piscina. Mas fazer ele tomar um caldo lá na piscina, quero dar um susto nele, né? Porque ele não sabe nadar. Eu sei que ele não sabe nadar, então eu quero dar um caldo nele lá na piscina. Aí o outro companheiro fala, ei, peraí, ele não sabe nadar. E se ele vier a morrer? E se ele morrer? Fala, não. Aí o agressor fala, não. Se ele vier a morrer, fazer o quê? Morreu, né? Ele não sabe nadar, eu quero dar um caldo. Mas se porventura ele se afogar e morrer, fazer o quê? Morreu, né? Situação, tem que enfrentar. Então, olha só, essa atitude do agressor, assumir o risco de produzir um resultado mais gravoso. Ele assume o risco de produzir o resultado morte. Toda vez que o agressor deseja praticar uma lesão corporal e assume o risco de produzir um resultado mais grave, como a morte, esquece. Ele não responde por lesão corporal seguida de morte. Ele responde por homicídio consumado. Ele responde por homicídio doloso. Que tipo de dolo? Dolo eventual.
quando o agente não deseja diretamente o resultado, mas assume o risco de produzi-lo. E no momento em que o agressor jogou o desafeto na piscina, ele tinha pleno conhecimento de que ele poderia vir a morrer por afogamento. E ainda assim ele assumiu o risco. Então, diante disso, não fala-se em lesão corporal de natureza, lesão corporal seguida de morte. Fala-se em homicídio consumado. Fala-se em homicídio doloso, que espécie de dolo? Dolo eventual. Dolo eventual é quando o agente não deseja diretamente o resultado, mas ele assume o risco de produzi-lo. Ok? Então, olha só, para que o agente responda por lesão corporal seguida de morte, o que é necessário? É necessário que o resultado da morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não desejou essa morte, nem tampouco assumiu o risco de produzi-la. É necessário que o agente não tenha desejado a morte e nem tampouco tenha assumido o risco de produzi-la. Por quê? Porque se ele assumiu o risco de produzi-la, não há que se falar em lesão corporal seguida de morte. Há que se falar em homicídio consumado, homicídio doloso, dolo eventual. Ok, galerinha? Certinho? Mesma situação, só que um exemplo diferente. Vamos imaginar então a situação para caracterizar mais uma vez perfeitamente lesão corporal seguida de morte. Estamos novamente na mesma festa. Festa em uma residência onde há uma piscina. As pessoas, os jovens estão lá. Jogando sinuca, brincando, apostando, e de repente um perde, o outro faz uma chacota, né? Tira um sarro da cara dele, ele não gosta, vai para cima do outro, né? Vai para cima do outro, ele dá um empurrão, ele resbala e bate na quina da piscina, o que lhe causa a morte. Típico exemplo de lesão corporal seguida de morte. Por quê? Em nenhum momento ele desejou a morte. Só foi dar um empurrão, te dar uma satisfação. Ei, por que você está aí tirando sarro de mim só porque eu perdi, não é? E aí ele escorregou, porque o chão estava molhado, ele escorregou, bateu na quina da piscina, na borda da piscina, né? E veio a falecer. Ok? Esse sim é um ótimo exemplo de lesão corporal seguida de morte, onde o agente agressor não deseja o resultado morte, nem tampouco assume o risco de produzi-la. Ok? Então, olha só, é um crime préter doloso, que apresenta dolo na conduta antecedente de agredir, e culpa na conduta consequente, que é a morte. A conduta consequente é a morte, ok? Ou seja, o agressor apresenta dolo direto de lesionar, tá? Mas por culpa acaba produzindo resultado morte, resultado este não desejado. Exemplo, a vítima recebe um soco, cai e bate a cabeça no meio-fio. Em razão disso morre. Na conduta inicial tem dolo, na conduta final tem culpa. Então, nós temos um crime préter doloso, ok? Aí aqui, galerinha, ó, isso aqui é bem bacana, tá? Isso aqui é bem legal. Delegado de polícia tem isso aqui, ó, na ponta da língua na hora de baixar a portaria para fazer a abertura lá do inquérito, ok? Então, olha só. Olha só. Diferença entre lesão corporal seguida de morte, homicídio consumado e homicídio tentado. Na lesão corporal seguida de morte, nós temos a presença do préter dolo, tá? Nós temos a presença do préter dolo. Nós temos dolo na conduta inicial de lesionar apenas e culpa na conduta final que gera a morte. No homicídio consumado, eu tenho dolo direto ou dolo indireto de matar. Dolo indireto é quando a gente assume o risco de produzir o resultado. Já no homicídio tentado, eu tenho dolo direto ou indireto de matar. Porém, não se realiza por circunstância alheia à vontade do agente, ok? Então,
nós temos lesão corporal seguida de morte, homicídio consumado e homicídio tentado. Qual que é a diferença entre lesão corporal seguida de morte e homicídio consumado, né? Isso é muito importante. Quando que o agente irá responder por lesão corporal seguida de morte? É quando que o agente irá responder por homicídio consumado? É muito simples, tá? Irá responder por lesão corporal seguida de morte, sempre que o agente não apresentar o quê? Dolo direto ou indireto de produzir o resultado morte. E responderá por homicídio consumado, quando ele apresentar dolo direto ou indireto, né? De matar a vítima, ok? Ou seja, lesão corporal seguida de morte. O agente não deseja e nem assume o risco de produzir o resultado criminoso morte. Já no homicídio consumado, o agente apresenta o desejo direto ou assume o risco de produzir o resultado morte, ok? Mas olha só que legal agora, olha só. Mas dolo é o quê? É intenção. Dolo é intenção. E intenção é algo que interno, está na mente do agente. Imagine, então, que o agente não tenha confessado isso, que não haja provas testemunhais para comprovar que ele assumiu o risco. Como que nós vamos analisar, detectar, averiguar se estamos diante de lesão corporal seguida de morte ou de homicídio consumado? Como? O perito, né, vai analisar o quê? O local das lesões, a quantidade das lesões, a extensão dos ferimentos. Tudo isso irá responder o quê? Se o agente tinha ou não a intenção de matar, se o agente assumiu ou não assumiu o risco de produzir o quê? O resultado morte, ok? Se ele assumiu ou não assumiu o risco de produzir o resultado morte, tá? Agora, a fim de darmos continuidade ao estudo do crime de lesão corporal, artigo 129, descrito lá no Código Penal, parte especial, vamos continuar aqui com o parágrafo 4º. O parágrafo 4º do artigo 129 apresenta para nós o quê? Causa de diminuição da pena, e isso causa de diminuição da pena. Vale lembrar que o momento em que o juiz está aplicando a pena, analisando a culpabilidade, analisando todas as circunstâncias, nós denominamos de dosimetria da pena, ou aplicação da pena. A dosimetria da pena, ela está disposta lá no artigo 59 do nosso Código Penal, ela inicia no artigo 59 do Código Penal, e o artigo 68 do Código Penal, parte geral, ele fala o quê? Ele fala que a aplicação da pena, que a dosimetria da pena, segue o sistema trifásico. Sim, ele afirma que o Código Penal, o juiz, deverá seguir o quê? O sistema trifásico de aplicação da pena. O sistema trifásico é representado pelo quê? Primeiro, pela fixação da pena base, ok? Então, primeiro, o juiz vai fazer a fixação da pena base. Pega o crime que foi praticado, crime do artigo 129, por exemplo. Então, o juiz vai fixar uma pena base, uma pena inicial, com base em quê? Com base na culpabilidade do agente, que é auferida pelo artigo 59 do Código Penal. O Código Penal dispõe lá de 8 situações que o juiz irá auferi-las. Então, o juiz irá auferir as 8 situações descritas no artigo 59. A partir de auferi-las, o juiz vai ter em mãos a culpabilidade do agente para aplicar a pena base, para aplicar uma pena inicial. Depois da fixação da pena base, o juiz vai analisar se este crime contém situações que atenuam ou situações que agravam a pena do acusado, do réu. Se houver situações que atenuam ou que agravam a pena, essa pena base vai ser o quê? Alterada. Já estamos na segunda fase da fixação da pena. E aí nós temos então a terceira e última fase de fixação da pena, que são as causas o quê?
as causas de aumento e as causas de diminuição de pena. Então, quando nós lemos parágrafo 4º do artigo 129, diminuição da pena, nós já sabemos o quê? Que nós estamos na terceira e última fase de aplicação da pena, no que diz respeito à dosimetria da pena, ok? Eu gosto muito de fazer essas ligações. Por quê? Porque o direito penal parte especial, ele está todo interligado, galerinha, com o direito penal parte geral. E você vai muito bem no direito parte especial se você bem conhece o direito parte geral, ok? E a gente sempre é ótimo, né? E seguindo, sempre fazendo esses reforços pedagógicos, isso faz com que? Faz com que memorizemos todo o conteúdo de uma maneira o que é abrangente e completa, a fim de que quando estivermos diante de questões a serem respondidas em exames de ordem ou em concursos públicos, as dificuldades serão menores, se não, terão mesmo que desaparecidos. Então, vamos lá. Causas de diminuição de pena referente ao crime o quê? Referente ao crime de lesão corporal, ok? Então, quais são as situações autorizadoras de diminuição da pena no crime de lesão corporal? As situações autorizadoras de diminuição de pena no crime de lesão corporal são essas aqui. Olha só. Diminuição de pena se o agente comete o crime impelido por quê? Por motivo de relevante valor social ou relevante valor moral, ou ainda, sob domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Aqui nós temos muitas informações para serem extraídas deste dispositivo aqui do parágrafo 4º. Então, este parágrafo 4º, ele traz informações substanciais para nós sobre as possibilidades, sobre as situações autorizadoras de diminuição da pena. Diminuição da pena do artigo 129, referente ao crime de lesão corporal. Então, nós temos o quê? Nós temos três situações autorizadoras de diminuição de pena no crime de lesão corporal. Essas três situações estão aqui no parágrafo 4º. Olha só, qual é a primeira situação? Impelido por relevante valor social. Segunda, impelido por relevante valor moral. Ok? Qual que é a terceira? Aqui, ó. Pratica o crime sob o domínio de violenta emoção, ou seja, sob domínio de violenta emoção, logo que domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Vamos compreender essas três situações, são bem simples de serem compreendidas e analisadas, ok? Vamos lá. Quando falamos em relevante valor social e relevante valor moral, há diferença, ok? Relevante valor social não é a mesma coisa que relevante valor moral. Quando falamos em relevante valor social, estamos falando o quê? Em algo que atinge o quê? Que abrange toda a sociedade, tá? Todo o país. Nós temos o clássico exemplo de lesionar o quê? O traidor da pátria. Lesionar o traidor da pátria, tá? Então, seria um relevante valor, o quê? Social, tá? Então, em tempos de guerra, pratica-se um crime de lesão corporal contra o traidor
da pátria. Seria relevante valor social, em benefício do país, em benefício da sociedade, ok? Agora, relevante valor moral é mais restrito. Diz respeito a mim, diz respeito à minha família, diz respeito à minha moral, diz respeito à moral da minha família que deve ser preservada. Então, é o caso, por exemplo, de praticar lesão corporal contra o agressor do seu filho. É o caso de praticar lesão corporal contra o aviãozinho, contra o traficante, né? Na verdade, contra o traficante que viciou o seu filho. É praticar o crime de lesão corporal contra aquele que estuprou a sua esposa, estuprou a sua filha. Ok? Então, isso é relevante valor moral. É o agente que pratica o crime sob impelido por relevante valor moral. Ok? Então, relevante valor social, quando ele é impelido a praticar o crime, essa conduta criminosa traria um certo conforto, um certo benefício, né, para toda a sociedade. E relevante valor moral traria um conforto, um benefício, um senso de justiça realizada para o quê? Intimamente para o agressor ou para a sua família, ok? Já impelido por violenta emoção, a violenta emoção, o quê? Ela é algo passageiro. Violenta emoção não é algo duradouro, tá? Violenta emoção é aquele sentimento que toma conta de você de maneira repentina e você em seguida já age a fim de revidar aquela situação sem raciocinar quais são as consequências do seu ato. Violenta emoção é aquela emoção, é aquele sentimento que tira de nós todo e qualquer senso de responsabilidade, todo e qualquer senso de racionalidade. Nós agimos por impulso, ok? Agimos por emoção, agimos tomados pela emoção e não tomados pela razão, ok? No momento que a violenta emoção toma conta do agressor, a violenta emoção entra por uma porta e a razão sai pela outra, ok? Ou seja, essa situação de violenta emoção, ela não é duradoura, ela é passageira. Tanto é que o agente que age sob domínio de violenta emoção, o que? Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Veja bem, logo em seguida. O que quer dizer logo em seguida? Instantaneamente, tá? Logo em seguida, nos termos aqui do direito penal, significa instantaneamente. Logo em seguida, significa imediatamente, certo? Então, nesse sentido, tome cuidado. Logo em seguida, né? Alguns doutrinadores falam que logo em seguida não é sinônimo de logo após, né? Logo após já demanda um tempo maior. E logo em seguida imediatamente. Por que exige logo em seguida? Por quê? Porque não há tempo para o agressor racionalizar, para ele pensar se ele não deve praticar aquela conduta e quais as consequências daquela conduta, ok? Porque se passar um lapso de tempo considerável, o agressor, no caso da lesão corporal, ele já não vai mais estar tomado pela violenta emoção. Ele já vai praticar um crime, o quê? Premeditadamente, ok? Ou seja, se não for logo em seguida, nós já teremos o quê? Comprovada a premeditação, tá? E sendo premeditado, não cabe diminuição de pena. Muito pelo contrário. Vamos imaginar uma situação, né? E também para caracterizar domínio de violenta emoção, o agente deve seguir em seguida a injusta provocação. A injusta
provocação da vítima, tá? Então, para configurar, para justificar a violenta emoção, tem que haver o quê? O agente tem que agir logo em seguida e mediante o quê? Uma injusta provocação da vítima. O que seria injusta provocação da vítima? Aquela provocação não procurada pelo agressor, não desejada, não fundamentada, ok? Ou seja, imagine que estejam em um show, imagine que jovens estejam em um show, não é verdade? E bem próximo lá do palco, bem próximo do palco. De repente, chega um outro jovem, né? E fala, chega pra lá, dá licença, sai daqui, quem vai ficar aqui agora sou eu. Aqui não é lugar pra você. Pega e dá um empurrão no cara. O cara cai no chão, rala todo, se suja. Injusta provocação, não é mesmo? Ele levanta dali, revida. Opa, agrediu o agressor, que é o inicial agressor, que agora é vítima. Agrediu, não agrediu? Agrediu, ele virou vítima. Mas ele agiu o quê? Sob domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação de quem? Da vítima. O cara tá lá, próximo do palco, prontinho para assistir o show, esperando. Chega o camaradinho e fala, empurra ele, ei, sai daí que aqui não é lugar para você, aqui é meu lugar. Empurra, peraí. Ele não provocou essa agressão, né? Então ele levanta dali e imediatamente revida. Ao ele revidar o quê? Quem chegou agredindo é vítima, tá lá no chão, todo agredido, todo lesionado, ok? Neste caso, vai responder por lesão corporal, mas vai haver o quê? Uma redução da pena, mas vai haver uma redução o quê? Da pena, ok? Outra situação também que nós podemos trabalhar como exemplo a não configurar violenta emoção. Então agora vamos trabalhar um exemplo para vocês compreenderem o que não configura violenta emoção. Vamos trabalhar a mesma situação aqui. O cara tá lá, próximo do palco, tá no show, chega o outro, empurra ele cai. Fala aqui, você não fica mais, agora que vai ficar aqui sou eu. Ele levanta do chão, atravessa toda aquela multidão, vai até o estacionamento, pega o seu veículo, dirige-se até a sua casa, chega na sua casa, vai lá, entra em casa, abre o cofre, retira uma arma, verifica se ela está municiada, ele põe essa arma embaixo da roupa, pega o seu carro novamente, volta até o local do show e armado agora o quê? Procura o camarada que ele agrediu e lhe dá um tiro no braço a fim de agredi-lo, a fim de lesioná-lo. Isso caracteriza violenta emoção? Claro que não. Por que não caracteriza violenta emoção? Mas peraí. Ele não agiu repelindo injusta agressão? Agiu, claro, ele agiu repelindo injusta agressão. Mas ele agiu logo em seguida a injusta provocação? Não, ele não agiu logo em seguida. Ele agiu logo após. Ele agiu logo depois. Então não caracteriza. Veja bem, galerinha, todo esse percurso que ele teve que percorrer, todo esse tempo já o quê? Já descaracterizou a violenta emoção. Ele já não estava mais agindo por impulso emocional, ele já estava premeditando, ele já estava racionalizando a sua conduta, ok? E diante de uma dessas situações, o juiz poderá diminuir a pena de 1/6 a 1/3, tá? De 1/6 a 1/3. Esse de 1/6 a 1/3, pessoal, é discricionariedade do juiz, tá? Discricionariedade do juiz, lógico, uma discricionariedade vinculada aos autos, uma discricionariedade vinculada a todas as provas que estão contidas nos autos do processo penal, ok? E quando nós lemos essa causa de diminuição de pena aqui, nós também o que? Podemos relatar que ela também se aplica ao crime de
Homicídio, sim. Quando nós estudamos crimes de homicídio, o artigo 121, também está presente o quê? Essas situações autorizadoras de diminuição de pena. Ou seja, o agente que pratica o crime impelido por relevante valor moral, relevante valor social ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, faz jus e diminuição de pena, tanto nos crimes de homicídio quanto nos crimes de lesão corporal. Essas três causas de diminuição de pena